Devido à luz da Divina Providência ter beneficiado milhares de leitores, os próprios leitores acharam por bem considerar esta data de grande valor para todos que já foram beneficiados pela Divina Providência. É um dia em que todos prestam as suas homenagens em benefício de si mesmo, para os que ainda não foram beneficiados serem também beneficiados. A luz da Divina Providência é a mesma luz do primeiro mundo, o mundo racional. Foi escolhido o dia 2 de setembro porque foi o dia que ela foi fotografada pela primeira vez no Retiro Racional e posteriormente em São Paulo, na ilha de Cananéia. Em 1903, a natureza vibrou com o acontecimento mais importante que já houve nessa galáxia Terra. O nascimento do Sr. Manuel Jacinto Coelho, o representante da luz divina na Terra. Fantástico? Não. Simplesmente uma realidade. E para compartilhar o júbilo da natureza e marcar o fato na história do mundo, um habitante do mundo racional se fez presente na porta de sua casa em forma de luz. Uma estrela, como assim o chamaram. Anos mais tarde, mais precisamente em 1935, nos é dada a oportunidade de conhecer esta luz divina, porque dava-se início à escrituração da obra Universo em Desencanto. Soube-se então que ela é a energia racional, pura, limpa e perfeita do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Soube-se mais ainda que esta luz racional passou a vigorar na Terra e que todos poderiam ter acesso, serem assistidos e desenvolvidos por ela até alcançarem um estágio nunca antes cogitado pelos seres humanos. E hoje, quase 50 anos depois, a fase racional já está bem evoluída e bastante conhecida entre todos. São muitos os sinais da presença da luz da verdadeira divina providência entre os terrenos, especialmente entre aqueles que estão acompanhando a evolução da natureza e se dedicando ao estudo da cultura racional para o desenvolvimento do seu raciocínio, da vidência racional, do aparelho racional e da desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Que sinais serão esses? E aí quando eu vi aquela luz se mexendo, aí eu prestei atenção, olhei, ele se aproximou e ficou quase do tamanho de uma lâmpada fluorescente grande. E aí depois ficou num formato de um prato. E de repente me apareceu uma luz. E eu, como via sempre pensando em discos voadores, eu senti que naquele momento era o disco voador, sabe, que tinha me aparecido. Aí o menino falou, na noite que minha mãe teve esse sonho, nossos vizinhos viram uma luz verde e essa luz se transformou em um disco voador. Desde a antiguidade, nos tempos bíblicos, sempre existiram extraordinários relatos sobre os discos voadores. Nos últimos 80 anos, a imprensa mundial e a comunidade científica passaram a notá-los com crescente frequência e atenção. Atualmente, no mundo inteiro, são avistados 100 discos voadores a cada 24 horas, segundo uma pesquisa do Centro de Estudos Ufológicos dos Estados Unidos. Isso quer dizer que são vistos 4 discos voadores por hora ou 1 em cada 15 minutos. Esses são os sinais da luz divina na Terra. Olhando para o céu, vi vários objetos voando no espaço. E de repente as crianças gritando, olha o disco voador, olha o disco voador. E eu olhei para cima e vi um ponto luminoso. E esse ponto luminoso era um ponto que não transmitia a luz, né? Não irradiava a luz. Então é uma coisa que não prejudicava a vista nem nada. Era um ponto branco, limpo, puro, uma coisa fantástica. E me recordo detalhadamente os movimentos que ele fez esse ponto. Ele fez seus movimentos, desligou, sumiu. Quando olhamos para cima, vimos uma luz muito linda, com um azulado muito lindo, enorme. Não dá nem para falar o tamanho. Ela ficou brilhando vários minutos,
Aí ela subiu e se desligou. E foi uma coisa muito bonita. Quando ele fez assim para o céu, aquele ser começou a se movimentar, assim num espaço mais ou menos de uns 2 minutos, e eu fui acompanhando e fui correndo assim para dentro do pátio do hotel, e fui acompanhando até aquela luzinha desaparecer lá embaixo, sabe? Assim, por entre as árvores, eu fui olhando. Mas eu fiquei assim emocionada, tão emocionada como eu estou agora. Quando eu observei no céu 2 focos de luzes passando, primeiro um, depois o outro. Alguns minutos depois, surgiu à frente da janela do meu quarto uma luz enorme, amarela, do tamanho de um holofote brilhante, que ficou ali durante 20 a 30 segundos, mais ou menos. Quem é consciente da fase racional sabe quem são esses focos luminosos que aparecem no firmamento. Se referem a eles com a segurança de quem se conhece e conhece os movimentos naturais da natureza. Mas quando eu olhei para o céu, eu vi um habitante do mundo racional em forma de uma luz. Apareceu um habitante do mundo racional em forma oval, grande, tá? Razoavelmente, e cor amarela, muito bonito. De repente, no horizonte, surgiram milhares de corpos de energia racional ou racionais materializados, luzes mais deslumbrantes que eu nunca tinha visto, predominando a cor rosa, e no espaço, ou no intervalo de 10 a 15 segundos, vieram por 3 vezes. Quando cheguei à janela do meu quarto, eu tive a felicidade de comprovar a presença de um dos nossos irmãos, habitantes do mundo racional, que se materializou em forma de luz e se apresentou naquele momento. E eu olhei para fora, então eu vi 2 habitantes do mundo racional. Então eram 2 luzes, uma mais embaixo, outra mais em cima. Uma menor, uma maior. Então quando a menor, ela ia aumentando de volume, aquela maior que estava em cima começava a diminuir, né? Em determinado momento da festa, eu e mais 2 pessoas vimos passar um habitante do mundo racional muito bonito, de forma arredondada, que desfilou praticamente para nós no céu. Eu vi um irmão do mundo racional em forma assim de um foco de luz por vários minutos na frente do carro. Quando eu olhei no firmamento, eu me deslumbrei. Vários habitantes, irmãos nossos do mundo racional, materializados, assim, em forma de prato de sobremesas. Não eram pequenos nem eram grandes. Eles todos iluminados, assim, em volta, todos iluminados, e eles corriam como se estivessem brincando. Um corria, outro corria, passava à frente, mais ou menos uns 9, mais ou menos. Para quem não sabe, este é o trabalho empreendido pelos habitantes do mundo racional para que todos tomem conhecimento da fase racional e se tornem iluminados pela luz divina. E assim, quem não os conhece procura conhecer e se torna um candidato à racionalização entre os povos, que é conhecer o mundo de sua raça, o mundo racional. De repente apareceu na minha frente uma luz, aquele clarão. Isso era um dia claro de sol, e aquela luz era mais forte do que a luz do sol. Fiquei totalmente alegre, acabei com todos os problemas, eu senti o que eram as trevas, eu senti o que eram as religiões, eu senti tudo o que a humanidade conhece, mas não sabe a causa. Então eu procurei saber que luz era aquela, que eu me tornei assim como um iluminado. Nessa que eu estava dizendo isso para ele, a luz girou no meu quarto e ficou de frente para mim. Aí eu disse, espera aí, essa luz que você disse que estava aqui,
uma luz azul prateada, pequenina. Estou vendo aqui em frente. Ele disse, exatamente essa mesmo. É um habitante do mundo racional. Em determinado momento, ele olhou firme para mim e começou a chorar. E levantou-se do lugar que ele estava e veio ao meu encontro e pediu que eu abraçasse ele. Após ele me abraçar, ele virou-se para mim e disse que ele estava vivendo um momento de muita felicidade e queria dizer para mim que o motivo do choro dele é que na hora que eu estava abrindo a porteira, não era eu que estava abrindo a porteira. Era uma luz mais linda do mundo, que ele nunca tinha visto igual. Agora ficou preocupado com a luz que apareceu ao lado dele, que inicialmente era fosca. E começou a divulgar que a luz começou a passar em cima da cabeça das pessoas, deixando derramar aquelas lágrimas de energias. A luz divina é universal, porque ela é a ligação entre o primeiro mundo, o mundo racional, e este segundo mundo, que é a galáxia Terra. E por isso está em todo lugar. Nos céus, chamando a atenção da humanidade. E nos lares, auxiliando e socorrendo os necessitados. E antes de ser operado, eu vi um corpo de energia dentro da minha casa. Eu fiquei muito emocionada. A minha voz embargou. Eu estava com uma amiga muito feliz, distraída mesmo, quando vi aquele corpo de energia brilhante me localizando e eu sentia uma carícia em cima de mim. No auge do desespero, eu vi no meu quarto uma luz. Hoje eu sei que era uma luz racional. Na madrugada, não sei precisar a hora, mas sei que era já bem avançada a noite, quando sou despertado por uma luz intensa, prateada, que entrava pela janela do meu quarto. E essa luz estava em todo o meu corpo, ela entrava pela janela e cobria todo o meu corpo. Eu vi uma luz descer, mesmo em cima dele. Depois sumiu, eu vi aquela luz prateada em cima da minha barriga. Eu estava assim de lado, assim, focalizando minha barriga, bem forte mesmo. De tanta luz que eu via, de todos os tamanhos, de todos os formatos, era a coisa mais linda que eu nunca tinha visto. Quando eu acordei, minha sala estava toda prateada. Quando eu enfio a chave na porta, assim que eu vou para enfiar a chave na porta, para abrir a porta do meu apartamento, acontece que eu vi uma luz enorme, amarela. Uma luz enorme, amarela. Aquilo eu fiquei até impressionado de ver o tamanho da luz. Aí eu abro a porta, quando eu entro na sala, a luz está na minha frente, em frente a uma mesinha, assim, que é a luz enorme. Aí a luz foi descendo e iluminou tudo, toda a sala, ficou tudo iluminado, o local onde eu estava. Notei que havia uma luz iluminando a parede do quarto. E nós notamos que se tratava da luz racional que estava iluminando o nosso quarto. Esta é uma das grandes razões que levam os milhares de estudantes da cultura racional a valorizarem esta grande data, 2 de setembro, o Dia da Divina Providência. É o mesmo motivo que os levam a propagar aos 4 cantos do mundo a existência da luz divina e o meio que todos devem utilizar para adquiri-la. Por isso, está aí a propaganda intensa de todas as caravanas, dos habitantes do espaço, do astral superior e do mundo racional. Queremos que todos a conheçam. Esta festa é o meio que temos de vir aqui ao racional superior e agradecê-lo pela grande revelação de que está na Terra a luz da divina providência, a luz racional do mundo de origem, o mundo racional.